Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Que alegria, né? Mais uma vez estar aqui, essa manhã de domingo, trazendo a poderosa palavra do Senhor para mim e para a sua vida. Então, sendo assim, irmãos, eu gostaria de convidá-lo que você abra sua Bíblia em Tito, no capítulo 2. Traremos a reflexão nessa manhã do versículo de número 11 a 14. Então, Tito, capítulo 2, do versículo de número 11 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos orar, amados. Santo, justo e eterno Deus, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te damos graças, Senhor, porque no teu dia o teu povo se reúne para meditar, ó Deus, na tua lei, meditar, Senhor, nos teus preceitos. Nos alegramos, Senhor, nesse momento de culto, de louvor e adoração ao Senhor, porque sabemos, ó Pai, que tudo vem de Ti, ó Deus. O Senhor é gracioso para com a sua igreja, o Senhor não nos deixa órfãos, mas o Senhor, como um bondoso Pai, nos salvou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para a luz, o reino do Filho do seu amor. Não apenas isso, Senhor, mas o Senhor nos instrui acerca, ó Pai, na forma como devemos andar, na forma como devemos, ó Deus, te agradar e viver segundo a tua vontade. Por isso nós estamos aqui, Senhor, agradecidos, com o coração jubiloso, ó Deus, alegre, te agradecendo, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de ouvir a tua voz nessa manhã. Por isso nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, que o Senhor possa aplicar, ó Deus, a tua palavra no nosso coração, para que não venhamos, ó Deus, pecar contra ti. Esse é nosso desejo e oração, em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Queridos irmãos, que alegria, né? Mais uma vez, como eu falei, estar aqui trazendo essa poderosa palavra para você. E nós sabemos, amados, que os dias são maus. Muitas vezes a igreja ela tem se esfriado na fé, ela perdeu o sabor, ela não brilha como antes, né? E tendo visto esse quadro de relaxamento espiritual, uma falta de... A igreja não faz mais diferença por vezes na sociedade. Percebemos irmãos que são crentes nominais, né? Eles se dizem crentes, mas por vezes eles não praticam aquilo que eles professam. Então, sendo assim, irmãos, eu gostaria de convidar, encorajar você a ouvir essa palavra. Palavra de Deus em Tito, capítulo 2, e meditar, e ouvi-la e guardá-la no seu coração. Não apenas no aspecto teológico, não apenas no aspecto do próprio conhecimento, né? Mas que você possa fazer uma autoanálise e meditar se você tem vivido essa palavra. E o texto que nós acabamos de ler fala exatamente sobre isso, né? Sobre os resultados da graça de Deus. Esse é o tema, irmãos, que eu gostaria de trazer e trabalhar com os irmãos. Quais são os resultados, né? Em vista esse esfriamento espiritual por parte da igreja, quais seriam os resultados que a graça de Deus ela aplica no nosso coração? Esse é o tema da mensagem, resultados da graça de Deus, e eu gostaria de destacar duas verdades ou duas consequências, dois resultados que a graça de Deus ela produz em nosso coração. Mas antes de entrar nessas duas verdades, nesses dois resultados, eu gostaria de explicar o primeiro versículo, que diz assim: acompanhe comigo, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E a explicação, né, tendo em vista a nossa doutrina, nós acreditamos que a salvação ela foi concedida a um povo, aos eleitos de Deus. Aqui o texto fala que a salvação ela se manifestou a todos os homens, mas se você olhar o versículo de número 1 e versículo 10, o versículo 10, né, que são os versos que antecedem essa porção, essa perícope, você vai ver que ele está trabalhando sobre diversos crentes, né? Ele vai falar sobre o jovem, o idoso,
a mulher, o homem. Então, quando ele trabalha esse versículo no verso 11, quando ele trabalha essa salvação a todos os homens, são todos os tipos de homem, né? O idoso, o jovem, o homem, a mulher, o servo, né? O Senhor. Então, ele vai explicar que essa salvação ela não é apenas para os ricos ou apenas para os pobres, mas ela é uma salvação para todos os homens. Então, explicando, irmãos, esse texto, né, sabendo da nossa doutrina, que nós cremos na palavra de Deus, é uma salvação exclusiva para os eleitos de Deus apenas, a gente parte então para o versículo de número 12, onde a gente vai ver o primeiro resultado da graça de Deus na vida, no coração da igreja. Ele diz o seguinte: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então, o primeiro resultado da graça de Deus é essa educação. A graça de Deus ela nos educa para viver em santidade. Veja o que diz o texto: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente. Então, o crente, o eleito, aquele que foi salvo pela graça de Deus, no seu coração, ele vai expressar essa vida em santidade. Ele vai ser educado na graça de Deus a não viver segundo as concupiscências da carne. Ele vai ser educado a viver de uma forma sensata, justa e piedosa. A graça de Deus, irmãos, ela produz esse resultado, né? De um viver santo, de um viver piedoso, de um viver justo. Então veja, quando a gente olha para a igreja e vê esse esfriamento, vê crentes que muitas vezes não dão testemunho, é uma incoerência. A palavra de Deus nos afirma, irmãos, que essa graça, ela tem o poder de produzir, essa salvação, ela produz uma vida sensata, uma vida sóbria, não descontrolada, não uma vida que se vive no álcool, nas drogas, é uma vida sóbria, é uma vida sensata. Crentes maduros, crentes que vivem de forma piedosa, santa. Então, renegadas a impiedade do presente século, renegado o mundo, a carne, as tentações. O resultado que a graça produz, primeiramente, observando o texto, é um resultado de educação em santidade. Nós renegamos o mundo e vivemos de forma sensata, justa e piedosa para a glória de Deus. O segundo resultado, irmãos, você vai perceber aí no versículo de número 13. Então, o primeiro resultado é um resultado de educação em santidade. A graça de Deus, ela produz uma vida de educação em santidade na vida do povo de Deus. No versículo de número 14, você vai ver que o outro resultado que a graça de Deus ela produz no nosso coração é uma vida de esperança, expectativa. Nós aguardamos a bendita revelação de Jesus Cristo, a volta dele. Veja o que diz o versículo de número 14, o qual a si mesmo, irmãos, versículo número 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então perceba, irmãos, o segundo resultado que essa graça ela produz na nossa vida, no nosso coração, é uma vida de expectativa. Nós aguardamos, essa é a nossa esperança, esse é o nosso anseio do nosso coração. O dia que o Senhor Jesus ele voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. E aqui eu gostaria de fazer uma breve e rápida aplicação. Aonde está, meu irmão, seu coração? Aonde está a sua esperança e expectativa? Será que é no seu emprego? Será que são nos seus filhos? Aonde está o seu coração? Onde é que está a sua esperança de um futuro? Meu amigo, meu irmão, essa palavra ela diz que a graça de Deus ela produz esse resultado. Nos faz aguardar, nos faz anseiar por essa volta de Cristo, no qual ele voltará para buscar a sua igreja. Veja o que diz o versículo número 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então veja, irmãos, nós não apenas aguardamos essa volta de Cristo,
Mas o texto também diz que esse foi o objetivo, ele purificou, ele remiu de toda a iniquidade esse povo, para que fôssemos exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Vejam quantas verdades existem acerca do povo de Deus aqui nesse texto. Veja quantos resultados, meus irmãos, boas obras, um povo remido, um povo santo, um povo que não vive segundo o mundo, segundo a carne, mas pelo contrário, é um povo que ele é educado na justiça, um povo que aguarda a volta de Cristo Jesus. Lá, nele está a sua esperança. Então, gostaria de concluir, meus irmãos, em meio a todo esse esfriamento por parte da igreja, por meio de tanta frieza espiritual, em meio a tanto abandono, em meio às vezes a tanto escândalo, que a igreja, de forma geral, ela acompanha, né? Ela traz. Esses são os resultados, meus irmãos, daqueles que foram alcançados por essa graça salvadora. Esses são os resultados. O primeiro, essa graça ela nos educa a viver de forma santa. E o segundo resultado é essa graça ela nos habilita a aguardar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa palavra ela possa produzir, meus irmãos, um coração grato ao Senhor. Que essa palavra ela possa impactar o seu ser e que você possa olhar para esse texto e fazer uma autoanálise da sua vida. Será que nós, como igreja, temos sido educados nessa santidade? Será que essa graça ela tem produzido esse efeito, esse resultado na nossa vida? Será que essa graça, meus irmãos, tem resultado numa vida de expectativa pela volta de Cristo? Que essas duas verdades possam ser presentes na minha e na sua vida. E que o Senhor Jesus possa ser glorificado no que falamos, no que pensamos, no que fazemos. Esse seja o anseio do nosso coração, glorificar o nosso Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar. Santo eterno Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, por ela ser viva e eficaz. Te agradecemos, Senhor, porque percebemos, ó Deus, no coração, na vida da nossa igreja, que esses resultados são visíveis, que esses resultados, ó Deus, de santidade, de esperança na volta de Cristo são manifestos. Muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra, por essa palavra, Deus, que transforma a nossa vida, por essa palavra, Deus, que entra e penetra no mais profundo do nosso coração. Faze-nos, ó Deus, andar conforme a tua vontade, viver para a tua glória. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra no nosso coração.